Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Fala galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química. Hoje nós vamos ver ligação química. Um conteúdo que mexe com um aluno, que ele tem dificuldade de entender, mas comigo você sabe que a gente vai bem devagarzinho, bem explicadinho para você entender de uma vez por outra. Bom, para entender as três ligações químicas que vão vir pela frente, nós temos que entender o que é a ligação química. A gente tem que entender por que o propósito, por que os átomos se ligam, por que outros não se ligam. A gente tem que ter essa base para que o resto fica fácil. Não adianta estudar química como fosse matemática. Na prática, na objetividade. A química ela é mais chata, ela é mais detalhista, ela é mais metódica. Então nós temos que respeitar a química, sim. Então, nós temos aqui um átomo. Professor, esse aqui é um átomo correto? Não. Esse aqui é um átomo, né, que a gente chama átomo de Rutherford, né? É o átomo onde já foi excluído há muito tempo, mas lá para final de 1800, 1900, o Rutherford estabeleceu várias teorias. Ele ficou conhecido como um planetário ou sistema solar, né? Por causa dessas órbitas aí. A gente já viu que isso aí não é correto, porque depois dele veio o Bohr e assim sucessivamente. Mas eu estou colocando ele porque se você colocar Google e lá no Google o átomo, vai cair a maioria deles, porque esse é mais bonitinho, ele é mais dinâmico. Então vamos usar ele como referência, ok? Então, pessoal, todo mundo sabe que o átomo tem duas partes principais. As outras não interessam tanto, mas essas duas partes que envolvem todo o átomo é a parte central e a parte que está em volta do centro. A parte central, todo mundo sabe que é o núcleo, aonde ficam as cargas positivas, que são os prótons, e ficam as cargas neutras, que são os nêutrons. E nós vemos que em volta dele existe o elétrons, formando a eletrosfera. Então nós temos a eletrosfera e o núcleo. Só que o átomo, na sua essência, na sua maioria, eles podem ficar instáveis, tanto o núcleo quanto a eletrosfera. Eles podem ficar instáveis. Ou um ou os dois ao mesmo tempo. Isso é normal. Bom, no núcleo, quando ele fica instável, ele emite partículas radioativas. Então eu vou colocar aqui, ó. Então o núcleo acaba emitindo partículas. Que partículas são alfa, beta e gama. Você estuda isso em radioatividade. Então lá na radioatividade você vai estudar, se você não estudou você ainda vai ver, que você vai ver que é um método que o átomo tem de tirar partículas do núcleo. Para quê? Para que o estável fique instável. Mas essa parte aqui não é interessante para agora, nesse momento. Mas é importante você já de cara saber que não é só a eletrosfera que fica instável, e sim o núcleo. Mas vamos para a eletrosfera. Bom, a eletrosfera pode ficar instável, ok? E essa instabilidade, ela precisa ter estabilidade. Porque o átomo ficando instável, ele fica muito reativo. Por exemplo, os radicais livres que nós consumimos através de agrotóxicos nos vegetais que nós comemos, esses radicais livres, que eles são instáveis, causam envelhecimento precoce, sobrecarrega algumas partes da célula, e isso não é bom, ok? E pode ocasionar ou acelerar uma possível doença ou um câncer, né? Muito mais sério do que uma doença comum. Então, instável não é legal. Estável é legal. Então os átomos precisam adquirir estabilidade quando a eletrosfera está instável. E para isso, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma ligação química. Professor, mas o que é uma ligação química? Então, primeira coisa, os átomos precisam se ligar. Então por que os átomos se ligam? Para adquirir estabilidade. Primeira coisa, isso é importante saber. Segunda coisa, os átomos se ligam baseado em quê? Tá, como que eu vou saber que o átomo está estável? Aí que fica legal. Na tabela periódica, os gases nobres, até na década de 80 e pouco, os gases nobres eram conhecidos pela sua nobreza. Ou seja, eles não se ligam, eles se misturam. Olha a palavra de vestibular, eles se misturam? Sim. Se você pegar um gás nobre com outro gás normal, ele vai se misturar. Eles não vão ligar quimicamente. Agora,
eles não se ligam. E foram estudar esse átomo. Por que os gases nobres não se ligam? Eles já são estáveis, eles já nascem estáveis, eles já são encontrados na natureza estável. Aí eles foram estudar, e foram estudar a camada mais importante envolvida na ligação química, que é a camada de valência. Professor, o que é a camada de valência? A camada de valência é nada mais, nada menos do que a última camada do átomo. Professor, mas por que a última camada é importante na ligação química? Porque o átomo, quando ele vai se ligar, ele tem, vamos supor que ele tem 3 camadas. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3. E o outro átomo aqui que vai se ligar com ele, só tem 2 camadas. Qual que é mais fácil? Ele ligar externamente, que já está praticamente fora, ou ele ligar mais internamente? Qual que é mais fácil? O elétron sair daqui ou daqui? Não precisa nem pensar muito, né, pessoal? A camada mais externa, ela é mais estável, ela é mais fácil de ligar, ela é mais fácil de ou doar elétrons ou pegar elétrons. Então essa facilidade inclui que na ligação química a camada de valência é o que importa. É a camada onde vai ocorrer a ligação química. Então, vamos definir a ligação química. Primeiro, a ligação química é um meio que o átomo adquire estabilidade. Através do quê? Através da camada de valência, onde os elétrons se ligam com os outros átomos. Então, nós temos essas duas coisas importantes. Primeiro, o que é ligação química? É uma ligação para adquirir estabilidade entre os elétrons da camada de valência. Então, olha a definição aqui, grave isso aí que isso é importante. Agora, por que os gases nobres, a maioria deles já são estáveis? Porque, quando for observar, eles têm 8 elétrons na camada de valência. A maioria tem 8 elétrons. Então, eles fizeram um vínculo. Falaram, peraí, então vamos ver outros átomos que são instáveis. Quando foram perceber, realmente, a maioria queria ter ser um gás nobre. Queria ter a mesma configuração de 8 elétrons na camada de valência. Então, criou-se, olha aqui, isso é o mais importante, a teoria do octeto. Que a maioria dos átomos se estabilizam que nem os gases nobres que já são estáveis, tendo 8 elétrons na camada de valência. Ok? Então, outra coisa importante para saber, a teoria do octeto. Agora, depois da década de 90, observaram que um gás nobre, que é o xenômetro, eles conseguiram reagir ele. Colocou a substância lá e ele reagiu, aí viu que os gases nobres não são tão nobres assim, porque tem uns que reagem em condições laboratoriais. Então, na década de 80 para 90, os gases nobres perderam a sua nobreza. Mas a teoria ainda continua. A teoria do octeto é a teoria no qual os átomos se ligam para adquirir estabilidade, tendo 8 elétrons na camada de valência. Professor, tem exceção? Tem, e muita exceção da regra do octeto, mas a base é a mesma. A base da ligação é a mesma, adquirir estabilidade. Agora, como? Vai depender. Então, a gente sabe que quando a gente olha na tabela periódica, nós temos grandes 4 grupos: metais, ametais, gases nobres e os semimetais. Não é verdade? São os 4 grandes grupos que tem na tabela periódica. Bom, se os gases nobres já são estáveis, então não vai entrar aqui, eles não vão se ligar. Naturalmente não se ligam. Agora, existe o quê? Os metais e os ametais. Todo mundo sabe que os ametais, a tendência deles é doar, e dos ametais é de receber. Quando você coloca um metal e um ametal junto, um quer doar e um quer receber, eu tenho um tipo de uma ligação química, que a gente chama de ligação iônica. Então, ligação iônica é entre metais e ametais. Agora, quando os ametais se ligam com ametais, ou seja, os ametais, eles querem receber. E os ametais também querem receber. Os dois querem receber. Então, como que eles vão? Eles vão ficar instável? Não, nunca. Tá? Isso não ocorre, eles ficam instáveis. Só que a ligação não pode ser a mesma. A ligação não pode ser a mesma. Então, a gente chama de ligação covalente. Quando os ametais se ligam com os ametais. Quando eu falo de ametais, estou incluindo também o hidrogênio, que quem assistiu a tabela periódica sabe que o hidrogênio não tem família, mas as características dele é de um ametal, ou seja, ele
compartilha um elétron, ele recebe um elétron para ficar estável, ok? E quando os metais se ligam com outros metais, porque se você observar, os metais doam e outros metais também doam. Peraí, eles vão ficar instáveis? Nunca! Nunca eles vão adquirir estabilidade. Então, para isso, eles fazem ligação metálica. Então, olha para você ver que show de bola. Nós já sabemos o que é ligação química e como que ela ocorre. O que é ligação química? É uma ligação para adquirir estabilidade entre os elétrons da camada de valência para adquirir 8 elétrons, né, que a gente chama de teoria do octeto. Beleza? Primeira coisa. Segundo, o que é importante? Que a ligação, ela muda de acordo com os átomos que se ligam. Se eu coloco metais a metais, ligação iônica. Quando se liga metais a metais, ligações covalentes. Quando coloca metais e metais, ligações metálicas. Então você pega a tabela periódica, você vê uma molécula que tem lá, ou um composto, qualquer coisa, e você vai ver que ou vai ser iônica ou metálica, ou covalente. Por exemplo, se eu pegar a fórmula da água, o hidrogênio, eu já sei que é um ametal. E o oxigênio também é um ametal. Peraí, ametal com ametal, eu sei que ele é uma ligação covalente. Agora, eu pego o mesmo H aqui, ó, e o cloro. O H é ametal. E o cloro da família 7A, olha na tabela periódica. Então é ametal, também é ligação covalente. Vou pegar o NaCl. O Na é da família 1A, então é metal. Ó, é metal. E aqui é ametal. Pô, metal e ametal é ligação iônica. Então tem aluno que ele vê toda a ligação, aí quando chega um composto ele não sabe identificar se é covalente, metálico ou iônico. Não, pega a tabela periódica, pega ela e você vai ver se for metal com a metal iônica. Se for metal com a metal e tiver hidrogênio também junto, a metal. E se tiver só metal, ligação metálica, ok? Então isso é importante, porque agora nós vamos ver as ligações iônicas, ok? Na transição, vamos ver a ligação iônica, beleza? Vamos de passo a passo para você entender bacana tudo. Bom, na transição. Bom, pessoal, na ligação iônica, primeira coisa, tem que saber que nós temos dois grandes grupos de compostos de átomos dentro da tabela periódica, que são os metais e os ametais. Nós temos os semimetais, os gases nobres, mas a título de ligação química é importante você fixar nessa ideia aqui. Os metais, eles têm uma grande característica de doar elétrons, ok? Positivos, ou seja, todos os metais doam e eles ficam positivos. Porque se eles doam elétrons que são cargas negativas, eles ficam positivos, ok? Agora, os ametais, eles recebem elétrons. Se eles recebem carga negativa, eles ficam negativos, ok? Então nós temos esses grandes dois grupos. E da forma que um interage com o outro, é o tipo de ligação que eu tenho. Por exemplo, se o metal se juntar com outro metal, por exemplo, eu tenho que o metal a metal, eles precisam se ligar com qual objetivo? Estabilidade. Quando eles se ligam, eu vou ter uma ligação característica que a gente chama de iônica. Mas pode acontecer do ametal querer ligar com outro ametal. Espera aí. Dois átomos que têm as mesmas características se ligando, é possível? Sim, é possível. É melhor se ligar do que ficar instável, porque a instabilidade faz que o átomo ele se desintegre, então não é legal. Mas também pode ser possível de um metal ligar com outro metal. Então nós temos outro tipo de característica de ligação. Então quando o metal e a metal se ligam, nós temos a ligação iônica. Quando o metal se liga com outro metal, nós temos a ligação metálica. E quando um metal se liga com outro, nós temos uma ligação covalente. Então, é importante que vocês observam que o tipo de átomo que está se ligando é o que caracteriza a ligação. Ok? Então, como a gente está vendo ligação iônica, o que é a ligação iônica? É a ligação entre metal e metal. E você tem que observar a palavra iônica. Iônica vem de íons. Por quê? Porque se os metais eles doam elétrons, ficando positivo, e os ametais recebem, ficando negativo, se eles doam e eles recebem,
eu acabei de produzir íons positivo e íons negativo. Primeira coisa. E positivo e negativo, cara, chuchu beleza. A atração vai ocorrer entre eles uma atração eletrostática. Você vê isso muito na física. A atração eletrostática quando ocorre cargas de sinais opostos. Se fosse cargas de sinais iguais, seria uma repulsão eletrostática. Mas aqui são cargas de sinais opostos. Os opostos se atraem, ok? Então vai ocorrer uma atração onde, olha o que acontece. O metal, ele vai se ligar com o metal. Eles vão se juntar. Então milhares de metais vão se juntar com milhares de ametais. E essa atração eletrostática ocorre. Por que ocorre, pessoal? Porque naturalmente o metal doa. Naturalmente o metal recebe. Então se aqui fica positivo e negativo porque doa e recebeu, eles vão atrair um com o outro. Se eles vão atrair um com o outro, eu tenho uma atração eletrostática. E essa atração eletrostática é o que a gente chama de ligação iônica. Então vamos definir o que é ligação iônica. Ligação iônica é uma atração eletrostática. Mas por que ocorre uma atração eletrostática? Porque ocorre a formação de quê? De íons entre os metais e os ametais. Ok? Agora, se esse aqui doa, ele vai doar para quem recebe. Se esse aqui recebe, ele recebe de quem doa. Lógico, doa para quem recebe e recebe de quem doa. Ok? Então ocorre o quê? Uma transferência de elétrons. Então eu tenho uma transferência de elétrons entre os metais com os ametais, ocorrendo uma atração eletrostática pela formação de íons, formando a ligação iônica. Ok? Além disso, eu tenho a formação que a gente chama de compostos iônicos e não moléculas, tá? Tem gente que tem mania de falar moléculas, não, tá? Moléculas é outro tipo de ligação, que é a ligação covalente. Aqui forma compostos iônicos. E os compostos iônicos sempre vêm o metal primeiro, positivo, e depois o ametal, negativo. Ou seja, eu tenho um composto iônico. Então a definição de ligação iônica mais simples e que engloba tudo isso que eu falei, tá aqui, ó. Ok? Então dá uma estudada.